Questão 16. Enunciado. Em 2015, o presidente da Câmara de Vereadores do município de Vila dos Sonhos recebeu o projeto de lei ordinária de autoria do prefeito que pretendia emancipar o distrito de Vila dos Milagres, pertencente ao município de Vila dos Sonhos. O presidente da Câmara solicita à Procuradoria Jurídica orientação acerca da matéria. Faça às vezes de um procurador e oriente o presidente da Câmara. Na sua resposta, aborde necessariamente competência do município para o propósito objetivado pelo prefeito, letra A. Letra B, requisitos constitucionais para a criação de municípios antes da emenda constitucional 15 de 96. E letra C, requisitos constitucionais para a criação de novos municípios após a emenda constitucional 15 de 96. Então vamos lá. Letra A, competência do município para o propósito objetivado pelo prefeito. Senhores, o município não tem competência para emancipar o distrito de Vila dos Milagres. Explique-se. Emancipar um distrito significa criar um novo município, criar um novo ente da federação em âmbito local. A formação de novos municípios, conforme o artigo 18, parágrafo 4º, é de competência dos Estados-membros. Logo, é uma lei estadual que vai realizar, do ponto de vista concreto, o objetivo pretendido pelo prefeito. Letra B. Requisitos constitucionais para a criação de municípios antes da emenda 15 de 96. É importante observar que a emenda constitucional 15 de 96 acabou por dificultar a proliferação de municípios e, portanto, a fragmentação política da federação, algo muito corriqueiro no âmbito dos Estados-membros, já que os requisitos que eram exigidos acabavam por atribuir à discricionariedade política das Assembleias Legislativas e dos governos estaduais a possibilidade de criação de novos municípios. E como é consabido, a criação de um novo município acarreta consequências gravosas ao patrimônio público. Criação de uma nova prefeitura, secretarias, uma Câmara de Vereadores. Então você já imagine quantos cargos comissionados, funções de confiança, os serviços públicos municipais, enfim. Percebam que a criação de um novo município impacta diretamente as finanças, o interesse público envolvido nesse processo. Então, para evitar a fragmentação excessiva da federação, o Constituinte acabou por dificultar. Mas antes da emenda constitucional 15 de 96, nós tínhamos a seguinte redação no parágrafo 4º do artigo 18. Observem, a criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de municípios preservarão a continuidade e a unidade histórico-cultural do ambiente urbano. Far-se-ão por lei estadual, obedecidos os requisitos previstos em lei complementar estadual e dependerão de consulta prévia, mediante plebiscito, às populações diretamente interessadas. Então, resumindo, quais que eram os requisitos, então, antes da emenda constitucional 15 de 96? Primeiro, edição de lei complementar estadual, que regularia o processo de formação de novos municípios. Então, a competência para regular os requisitos era dos próprios Estados-membros. Segundo, consulta plebiscitária à população diretamente interessada. E terceiro, aprovação de lei ordinária estadual. Já com o advento da emenda constitucional 15 de 96, os requisitos são os seguintes. Primeiro, edição de lei complementar federal, que vai regular de maneira genérica qual o período em que poderão ser criados novos municípios. Frise-se que esta lei complementar ainda não foi editada, de forma que atualmente está paralisada a possibilidade constitucional de formação de novos municípios. Segundo requisito, edição de lei ordinária federal que fixará de maneira genérica os requisitos a serem respeitados. Esta lei já foi editada, é a Lei 9.709 de 98. Terceiro requisito, divulgação, apresentação e publicação de estudos de viabilidade municipal. Quarto requisito, consulta plebiscitária às populações dos municípios diretamente interessados, por meio de plebiscito. Quinto requisito, edição de lei ordinária estadual. Então percebam, não existe competência do município, portanto da Câmara de Vereadores, para criar um novo município, para emancipar um eventual distrito. Essa competência é da Assembleia Legislativa. E perceba que atualmente está completamente paralisada, está completamente inviabilizada a formação de novos municípios, tendo em vista que o primeiro requisito, que é a edição de lei complementar federal, ainda não foi cumprido. Está na dependência, portanto, de iniciativa do Congresso Nacional. É de bom ouvir destacar que a emenda
Constitucional 15 de 96, ela veio para dar uma moralizada, para dar uma freada nessa fragmentação da federação, que vinha ocorrendo até então. Mas a doutrina registra que as normas trazidas pela Emenda Constitucional 15 de 96 não criaram, por assim dizer, um obstáculo a alguns Estados-membros que insistiram à revelia do texto constitucional, com a redação dada pela Emenda 15, em criar novos municípios, observando tão somente os requisitos anteriores, os requisitos que estavam previstos na redação original do artigo 18, parágrafo 4º. Essa questão chegou ao Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade de leis estaduais que criaram esses municípios após a emenda 15 de 96, uma vez que após essa emenda não é possível, porque a lei complementar federal ainda não foi editada. Atualmente, senhores, a criação de novos municípios qualifica-se como norma constitucional de eficácia limitada, porque essa lei complementar, enquanto não editada, inviabiliza, impossibilita os Estados-membros de criarem novos municípios. Em que pese a clareza solar do dispositivo, alguns Estados-membros não respeitaram, como por exemplo o estado de Rondônia, estado de Mato Grosso também. Chegou ao Supremo Tribunal Federal a análise de algumas ações diretas de inconstitucionalidade e as leis estaduais foram declaradas inconstitucionais. Olha só o problema. Quando se declara a inconstitucionalidade de uma lei, declara-se a sua invalidade. E o Brasil adotou a teoria da nulidade. Os efeitos da declaração, eles são ex nunc, retroativos, retroagem desde a data da publicação da norma, como regra. Só que na prática, isso é muito inviável, uma vez que esses municípios que foram declarados inconstitucionais, denominados pela doutrina e pela própria jurisprudência de municípios putativos, no sentido de que eles existem faticamente, mas são inexistentes juridicamente, uma vez que a lei que os formou é flagrantemente inconstitucional. Vejam só, uma lei estadual que criou o município sendo declarada inconstitucional. E as eleições que ocorreram para prefeitos, para vereadores? E os concursos públicos que foram realizados? E as remunerações desses servidores? E os serviços públicos prestados? E os atos administrativos? Enfim, não é possível, por meio de uma decisão judicial, anular todo um estado de coisas que repercutiu na esfera jurídica desses munícipes. Então, o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade desses diplomas sem pronúncia de unidade e fez um apelo ao Poder Legislativo da União, ao Congresso Nacional, para que regulamentasse o artigo 18, parágrafo 4º, no prazo de 180 dias. Na época, isso causou um mal-estar muito grande, uma vez que entendia-se que o Supremo Tribunal Federal estava determinando ao Congresso Nacional que cumprisse a sua obrigação constitucional, em clara e flagrante violação ao princípio da separação dos poderes. À época, o presidente do Supremo Tribunal Federal, inclusive, enviou um ofício ao presidente do Congresso informando que o prazo assinalado na decisão era um prazo meramente opinativo e não vinculante. Tanto é que até hoje, o Congresso Nacional não regulou o artigo 18, parágrafo 4º, conforme já enunciado no início desta exposição. Depois dessa decisão do Supremo Tribunal Federal, em vez de o Congresso Nacional regular o artigo 18, parágrafo 4º, aprovou outra emenda à Constituição. Por meio da Emenda Constitucional 57 de 2008, o Congresso Nacional acabou por convalidar todas as leis estaduais que criaram novos municípios até a data do dia 31 de dezembro de 2006. Não regulou o artigo 18, parágrafo 4º, mas os municípios que foram criados desde o advento da Emenda Constitucional 15 de 96 até 31 de dezembro de 2006 estariam convalidados, estariam a salvos por meio da Emenda Constitucional 57 de 2008. O Supremo Tribunal Federal já teve a oportunidade de examinar a constitucionalidade dessa emenda e se posicionou em sentido favorável.